Rússia ataca Zaporíjia com 10 mísseis, confirmadas várias vítimas mortais e dezenas de feridos. Ponte que liga a Crimeia à Rússia continental retomou normalidade. Ucrânia não assume ataque à estrutura. Já há mais militares da NATO preparados em caso de ataque da Rússia. O quartel é inaugurado na Lituânia. Greves em 3 refinarias em França estão a provocar escassez de combustível. Pelo menos 17 pessoas morreram e 40 ficaram feridas num ataque com mísseis em Zaporíjia, na Ucrânia, durante a noite deste domingo. O autarca interino da cidade confirmou que foram disparados pelas tropas russas 10 mísseis que atingiram vários prédios habitacionais e deixaram ruas inteiras destruídas. Na manhã deste domingo, a cidade estava assim, irreconhecível. É o mais recente ataque russo na Ucrânia e na cidade onde está a maior central nuclear do país, em Zaporíjia. Uma clara mensagem de Putin que não cede à comunidade internacional, que tem pedido até à exaustão ao presidente russo que pare com a guerra e com as ameaças de um ataque nuclear. Centenas de pessoas ficaram durante horas em filas na ponte Kerch, que liga a península da Crimeia à Rússia continental e que foi parcialmente destruída este sábado por uma explosão. A Ucrânia não assumiu a responsabilidade do ataque, mas Zelensky falou sobre o incidente. Na mensagem que emite diariamente, o presidente ucraniano afirmou que em toda a Ucrânia o sábado foi um dia de sol, com exceção da Crimeia, que teve um dia nublado. Zelensky disse ainda que não importa que haja nuvens, porque no fim da linha os ucranianos sabem que o futuro tem muito sol, um futuro sem ocupantes. A linha ferroviária e a estrada ficaram inutilizadas durante horas, mas o trânsito já flui. As autoridades russas confirmaram que a explosão foi provocada por um caminhão-bomba, mas nada mais foi esclarecido. Esta ponte é essencial para o abastecimento militar das tropas russas que atuam no sul da Ucrânia, numa altura em que Kiev recupera muitos quilómetros quadrados ocupados pelo Kremlin. Para mostrar que o ataque em nada afetou, a Rússia partilhou estas imagens que mostram comboios já a usar a linha que ainda há horas estava destruída. A ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, foi até à Lituânia inaugurar o quartel da nova equipa militar da NATO. São 5.000 soldados da Alemanha e da Lituânia preparados para defenderem território, caso seja necessário. A comitiva alemã foi recebida pelo ministro da Defesa da Lituânia. O governante realçou que os militares alemães destacados na Lituânia vão ali permanecer apenas 10 dias. A preparação foi feita em conjunto com a ajuda da equipa alemã, que destacou tropas para a NATO há vários anos. No encontro, a ministra da Defesa da Alemanha defendeu que a NATO tem de fazer mais pela defesa dos países. Diz que ninguém consegue perceber até onde podem ir as ilusões de Putin. O apelo do governo alemão depois de Zelensky pedir mais ação à NATO para evitar que a Rússia avance para mais ataques. Os funcionários de 3 refinarias francesas estão em greve há quase 2 semanas, o que está a fazer com que 1 em cada 5 postos de combustível tenham já escassez de produto. Os sindicatos já avisaram que a mobilização não termina tão cedo. Muitos franceses já têm dificuldade em encontrar uma bomba que tenha combustível. Este homem diz que acordou às 4 da manhã para poder conseguir pôr gasolina e afirma já estar há 4 horas na fila à espera.
Já este francês diz não compreender como é que as coisas chegaram a este ponto em algo que deveria fazer parte do dia-a-dia, como ir buscar pão. Uma das empresas alega que a escassez de produto acontece porque os preços baixaram, o que acaba por aumentar a procura. O governo pede calma e garante que a situação vai melhorar nos próximos dias. Os representantes da Airbus e da Air France sentam-se no banco dos réus a partir desta segunda-feira para responder por um caso com 13 anos. O despenhamento do avião que fazia a ligação Rio de Janeiro-Paris, que fez 228 mortos em junho de 2009 na sequência de uma tempestade. Caroline, que perdeu a filha no desastre do Airbus A330, é um dos muitos familiares a pedir justiça. 13 anos depois, temos um julgamento que, para mim, não tem grande interesse pessoal, porque não vai trazer a minha filha de volta. Mas é importante que este acidente fique na cabeça das pessoas. É importante trazê-lo de novo à ordem do dia e, sobretudo, apurar as responsabilidades, porque isso é o mais importante. A companhia e a construtora respondem por homicídio involuntário. Uma sentença de 2019 concluiu que não houve negligência, mas o Tribunal da Relação deu razão às famílias e reabriu o processo. A investigação concluiu que o congelamento dos tubos de monitorização impediu os pilotos de fazer as leituras adequadas. Entre incompreensão e dor, as famílias das vítimas do atentado da última quinta-feira num infantário no norte da Tailândia, o mais mortífero assassínio em massa de sempre no país, preparam os funerais que vão decorrer na terça, segundo a tradição budista. As famílias reuniram-se num dos templos que acolhem os corpos, na grande maioria de crianças, para uma cerimónia em que foram feitas orações e ofrendas e em que os familiares receberam os pertences das crianças assassinadas. O balanço é de 36 mortos, dos quais 24 crianças, na maioria em idade pré-escolar. O autor do atentado, um antigo sargento da polícia, despedido na sequência de um caso com drogas, além da mortandade, no infantário matou ainda a própria mulher e o filho antes de se suicidar. Subiu para 10 o número de pessoas que morreram na explosão desta sexta-feira num posto de combustível em Donegal, na Irlanda. Segundo as informações avançadas pela polícia, as vítimas mortais são 7 adultos, 2 adolescentes e uma criança. Os serviços de emergência não esperam recuperar mais vítimas dos escombros e já não há pessoas desaparecidas. A explosão aconteceu ao início da tarde, provocou o colapso da bomba de gasolina e de parte da estação de serviço e danificou vários prédios. As autoridades acreditam que se tratou de uma explosão acidental. Nas redes sociais, a empresa Apple Green, dona da bomba de gasolina, lamentou o incidente devastador. Também o primeiro-ministro irlandês falou de sexta-feira como um dos dias mais sombrios para Donegal e para todo o país. Disse que os irlandeses estão em choque perante esta trágica perda de vidas. Um grupo de ativistas ambientais bloqueou os acessos a uma refinaria da petrolífera Total, perto de Bruxelas, na Bélgica, com o objetivo de alertar para o impacto que as atividades da gigante do setor têm no meio ambiente e nas mudanças climáticas. No ano passado, um tribunal francês deu razão a um grupo de ONG numa ação contra a Total por práticas alegadamente contrárias aos acordos de Paris. Itália e Europa, ouçam os trabalhadores. O apelo é a palavra de ordem na manifestação organizada pela CGI, a maior confederação de sindicatos de Itália. 2 semanas depois das eleições que voltaram a pôr a extrema-direita no poder, milhares de pessoas marcharam em Roma, assinalam um ano sobre o ataque à sede da confederação por radicais de direita e pedem ao novo governo que ouça os mais pobres. Milhares de manifestantes, sobretudo mulheres, desceram às ruas de várias cidades dos Estados Unidos para protestarem contra a decisão do Supremo Tribunal de reverter a sentença que garantia a liberdade de aborto em todo o território norte-americano e que permitiu a vários estados com governos mais conservadores proibir o aborto. Os organizadores das manifestações apelaram a um voto em massa no Partido Democrata nas eleições do próximo mês. Centenas de pessoas participaram este sábado numa marcha de orgulho LGBT em Montenegro. Os protestos incidiram em críticas à influente Igreja Ortodoxa,
que é contra a liberdade de orientação sexual. O pequeno país dos Balcãs, conservador, viu em 2020 o casamento entre pessoas do mesmo sexo ser aprovado, mas com grandes protestos de oposição.